Olá, Deus abençoe você. Já vi que chegou alguém, mas não estou sabendo quem. Como eu falei com meu esposo, eu não sou acostumada a mexer, mas é assim, a gente vai tentando, não é? O importante é que eu sei que está ao vivo e que vocês estão aqui, né? Eu acredito que vocês já viram o tema aí que eu postei. Você diz, tenho a mente de Cristo ou sou imitador de Cristo? Você já falou, já ouviu alguém falar? Então, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Olha, o motivo desta live é porque eu decidi falar tudo no texto aqui, para não fazer série, tá certo? Eu gostaria muito que vocês assistissem, que vocês compartilhassem ao lembrar de alguém, certo? Veja bem, a gente pede para compartilhar, que é justamente para que o YouTube, né, ele entende quando você deixa o seu like e compartilha, ele vai espalhar pela plataforma, certo? Olha, meu canal já é monetizado desde 2018, mas eu quero dizer a vocês que eu comecei esse canal em 2011, eu não me aposentei, né? Bom, e conselho de alguns filhos, né? E noras, né? E sobrinho também que me aconselhou, abre um canal, pronto. E eu comecei em 2011, certo? Foi um dos meus sobrinhos que perguntou, tia, seu canal já é monetizado? Eu disse, não, eu não sabia nem o que era isso. Então, quando foi em 2018, eu recebi minha carta, mas eu quero dizer a vocês que eu só recebi 5 vezes, tá certo? E já faz, em maio, né? Fez 5 anos que eu não recebo mais nada, mas o meu propósito é estar aqui porque Deus, ele me chamou para ensinar. Eu ensinei 22 anos, desde a faixa criança até os juvenis, até os 17 anos, né? Meus filhos foram meus alunos, meus netos, né? E o Senhor tem me chamado para aconselhar. Faz uns 30 anos, quando eu era assídua em círculo de oração, eu ia para o círculo de oração ao longo de 10 anos, porque eu tinha um tempo disponível, né? Depois eu parei. E foi em um desses anos que eu estava indo para o círculo de oração que o Senhor usou um jovem em línguas e profetizou, e Deus já tem dado provas disso, que é esse dom que ele tem me dado, né? Quer dizer, ele me deu para que eu usasse, mas não é meu, é dele, pertence a ele, né? O Espírito Santo dá a quem ele quer. E eu estou aqui, tá certo? Esse tema aqui, algumas coisas aconteceram comigo, outras eu ouvi, outras eu vi, né? E o Senhor, quando me inquieta, gente, para escrever, não tem outro, a gente tem que obedecer, né? Muito bem. Honras e glórias para o Senhor. Nós somos servos e ao mesmo tempo nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Tu és vindo aqui, és novo aqui, bem-vindo, tá? Na playlist do canal tu vais encontrar páginas com assuntos diversos. Como está ao vivo, eu não vou poder legendar, mas são 8 questionamentos e no 9º eu encerro falando sobre a seriedade desse título aqui, tá bom? Eu vou lendo. Eu queria muito, não sei, o chat, né, que funcionasse para eu saber alguma pergunta que vocês fizeram, não sei como eu poderia responder a vocês, mas eu vou deixar salvo, né? E eu acho que por algum momento as perguntas ficam, né? Vocês podem depois, porque eu sinceramente não estou vendo nada, nem quem está. Eu
eu louvo a Deus pela tua presença aqui, tá? Mas eu vou ler tudo, para não demorar muito. Esta reflexão foi por situações que eu passei, vi acontecer e pessoas confidenciaram também comigo. Eu fui anotando em minha agenda faz quase 2 meses que o Senhor me inquietou para escrever, tá? E o que eu lembrava, ele foi me lembrando, né? Depois que o Espírito Santo, ele lembra, né? Com certeza eu precisava ouvir. Ouvir também, no que eu estou falando, eu estou ouvindo, né? E alguém precisa ouvir. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Primeiro questionamento: eu sou egoísta? O egoísmo é um comportamento caracterizado pela preocupação excessiva com os próprios interesses e necessidades, sem se preocupar com o outro. A competição em ambiente competitivo de trabalho pode incentivar o egoísmo, mesmo que magoe o outro. Pode trazer impacto na saúde mental, porque se concentra nas próprias necessidades e pode levar a pessoa ao isolamento social. O egoísta é fácil de identificar em relações de amizade, amorosa ou familiar. Ele está sempre se priorizando, se acha merecedor e se considera mais importante que os demais. Então, nós devemos avaliar os nossos comportamentos, né? De certa forma, de vez em quando, é normal você ser egoísta. Preste atenção aos outros, aumente a sua empatia, voluntarie-se para ajudar os outros. Seja grato a quem quer lhe ajudar. Filipenses capítulo 2. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Tiago, capítulo 3. Pode onde há inveja e ambição egoísta, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Provérbios, capítulo 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Segundo questionamento: julgo precipitadamente? Você nem escutou o final da história e já está julgando o outro? Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais serás julgados. Com a medida com que medis, vos medirão a vós. Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. No versículo anterior diz: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que las pedirem? Terceiro questionamento: gosto de ser servido, mas não gosto de servir? Mateus capítulo 7, versículo 12, novamente. Tudo que vós quereis que vos façam, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 20, versículo 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Lembrando, gente, que servir é amar. A maior prova do amor de Jesus Cristo por nós foi dar a vida dele, né? Quarto questionamento: eu faço galhofas de alguém porque esta pessoa diz que lê a Bíblia diariamente? Salmos 111. Grandes são as obras do Senhor e para serem estudadas.
por todos os que nelas se comprazem. Jeremias capítulo 8. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece a ordenança do Senhor. Mateus capítulo 11. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Mateus capítulo 22. Jesus lhes respondeu: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ele falou porque os saduceus não criam na ressurreição, por desconhecimento da palavra do Senhor, né? João capítulo 5. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus estava explicando a sua missão aos judeus, e eles não creram. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo dizendo: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que creu, primeiro do judeu e também do grego. João capítulo 14. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Ele já enviou, porque Jesus foi e de lá enviou o Espírito Santo 10 dias depois que ele voltou para o Pai. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Jesus Cristo assim falou, né? Romanos capítulo 10. Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, você não pode zombar, criticar quem lê a palavra do Senhor. Foi o Senhor Jesus quem mandou. E como é que você vai fazer uso da palavra se você não lê? Como é que o Espírito Santo vai te lembrar se você não lê? Não é verdade? Quinto questionamento. Pergunto para uma pessoa se esta hora, em determinado dia ou jejum. Gente, isso já aconteceu comigo, eu acho que umas 3 a 4 vezes, certo? Vamos ver o que é que a palavra diz. Mateus capítulo 6. Foi Jesus nos ensinando. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Com certeza, nós podemos orar de público na igreja, né? Você é convidado, chamado para fazer uma oração, alguém te chama para orar por um enfermo, né? Não está se tratando aqui, está se tratando de mostrar que você é uma pessoa que vive orando. Não, esse momento da oração é particular, meu com o Senhor, teu com o Senhor. Não precisa estar dizendo qual dia que está orando, quantas vezes ora, não. Inclusive, a Bíblia diz, orai sem cessar. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Então, nós precisamos orar o dia todo, não é? Quando se fala em orar, não é estar de joelho o tempo todo, estar sentado, elevando, não. Orando em espírito. Aleluia, glória a Deus. Com relação ao jejum, quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê
em secreto te recompensará. Já escutei muito, gente, não só para mim, mas eu vi questionar e na hora o Senhor, olha gente, quando a gente cita a palavra, a pessoa se cala, o que teme a Deus, né? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não volta vazia, né? A palavra do Senhor nos diz. Sexto questionamento. Enquanto uma pessoa está falando, você fica observando para saber se ela está falando a verdade? Nem se liga no que ela está falando, apenas se esta está falando a verdade. Uma vez que você ou pesquisou ou fez um curso de como identificar mediante o gesto ou expressões do rosto quando a pessoa fala, né? No caso, você está pondo em prática o que você aprendeu, aquele curso, e menosprezando o que o outro está falando com você. Se a pessoa estiver mentindo, ela vai prestar contas a Deus. E ainda mais sendo esta pessoa tua amiga ou teu amigo, não é verdade? É muito estranho se você tem esta atitude ou quando alguém toma essa atitude, né? Mateus capítulo 5. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. João capítulo 8. Jesus Cristo falando, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Gente, é muito sério, viu? É muito sério. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando meus filhos eram crianças, eu dizia, não minta, eu quero continuar acreditando em você. E ali citava a palavra, né? Algumas vezes eu já dei testemunho de quando eu era criança, eu menti para o meu pai. E ele me disse, minha filha, fale sempre a verdade, mesmo que seja para sofrer, fale sempre a verdade. Ensinei aos meus filhos e a meus netos também, né? Porque Jesus é a verdade. A gente tem que primar, dar prioridade a falar a verdade, não é isso? Sétimo questionamento. Você, ao escutar alguém que está conversando, não se liga no assunto e já fica querendo falar a tua opinião? Provérbios capítulo 15. O homem alegra-se em dar uma resposta adequada, e a palavra a seu tempo falada, quão boa ela é. Provérbios 14. Quem facilmente se ira fará doidices, mas o homem discreto é paciente. Provérbios capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Provérbios 17. Refreia as suas palavras aquele que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Até o tolo, estando calado, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendido. Oitavo questionamento. Você sabe guardar segredo? Falar para uma pessoa que você conhece sobre o assunto, querendo ajudar o outro em oração, aí está correto, certo? Você nem precisa pedir a ela para não dizer mais a ninguém, porque você sabe a pessoa com quem você está falando, né? Mas falar para o outro, querendo difamar, escandalizar o nome da pessoa, não é correto. Isto é pecado. Isto é fofoca. Isto é obra da carne. Lá em Gálatas capítulo 5. Olha, gente, é muito sério. Pessoas podem perder o emprego
pode levar o outro a irar-se contra o outro. Casais podem até se divorciar. Você pode separar grandes amigos. Provérbios capítulo 6. Há 6 coisas que o Senhor detesta, sim, há 7 que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Tiago capítulo 1. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Tiago capítulo 2. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago capítulo 3. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Mas a pessoa que consegue se controlar, ela vai dormir em paz, vai interceder pela pessoa, isso eu estou falando, né? E é vista como uma pessoa prudente, sensata, é confiável, é sábia. 1 Pedro capítulo 3. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Para encerrar, vamos meditar acerca do título e de tudo o que foi lido aqui. Como posso, praticando tudo ou quase tudo dito acima, dizer que tenho a mente de Cristo ou que sou imitador ou imitadora de Cristo? 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora sou eu que estou falando. Vejam quão grande é a minha e a tua responsabilidade ao dizermos: tenho a mente de Cristo. Tiago capítulo 3. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos nós somos falhos, né? Perfeito só o Senhor. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, para sermos adoradores e sermos santos. Deus criou o homem para encher a terra com famílias que expressassem a sua glória, a sua santidade, a sua majestade. Nossas escolhas precisam estar de acordo com o que Deus diz. Sabemos que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, e as encobertas pertencem a Deus. Deuteronômio 29 e 29. Jesus Cristo
Ele veio entregar o que recebeu do Pai. Jesus Cristo foi e é fiel em sua missão. Ele veio salvar. Ele veio retirar o homem, a mulher, a criança, o jovem das trevas para o reino da luz. Jesus Cristo é a única solução para quem está nas trevas. Para dizermos que temos a mente e ser imitador de Cristo, precisamos ser salvos, ser libertos do pecado, crendo na pessoa de Jesus, lendo a palavra, estudando. Assim você irá ter fé. E o Espírito Santo vai te ensinar e lembrar tudo o que foi dito por Jesus Cristo. Aleluia. Volto a dizer, o Espírito Santo jamais pode te lembrar o que você nunca leu, não é verdade? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se o homem a si mesmo. Lembremos-nos, o nosso coração é enganoso. Ele só deseja fazer a nossa vontade. Mas esta nossa vontade precisa estar submissa à vontade de Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu vou citar as referências aqui na descrição. A reflexão que eu fiz aqui com relação ao tema, os versículos eu vou colocar na descrição, tá certo? Então, eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo na live. Eu vi que 2 pessoas, né, pelo visto, estiveram aqui na live. Eu entendo perfeitamente, esta é hora de almoço, esta é hora que muita gente está em alguma festa, algum culto, né? É hora de culto, e eu entendo perfeitamente, mas eu gostaria muito que vocês assistissem esta live depois, ela vai ficar salva, tá? Então, muito obrigado, meu Pai, eu só tenho a te agradecer. Eu estou aqui, Pai, não é pela minha vontade, mas movida pelo teu Espírito Santo que me fez escrever e me fez falar, porque certamente eu estava precisando e alguém estava precisando de ouvir essa palavra, Senhor. Eu quero te apresentar as famílias, Senhor, que aqui estão representadas, Senhor. Abençoa, Senhor, que possamos ter essa consciência que nós precisamos examinar as Escrituras, porque é nela que está a tua vontade, a tua palavra, que é viva e é eficaz. E é a tua palavra, unicamente a tua palavra, que pode e é capaz de transformar vidas. O mais vil pecador, aleluia, a uma pessoa íntegra, uma pessoa santa. Ser santo é aquele que rejeita o pecado, não é, Pai? Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo, eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, viu? Em nome de Jesus, agora eu vou encerrar. Deixa eu ver aqui, Jesus, deixa eu ver. Ok.